Olha, estamos juntos mais uma vez neste momento tão glorioso, né? Esse momento de culto coletivo, e a gente pode observar aqui em Gênesis, no capítulo 11, palavra de Deus para mim e para você. Diz assim as Escrituras: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Ei, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume o toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então, pedimos a Deus a sua orientação para que possamos entender a sua palavra. Nós observamos aqui que após a nova civilização, a destruição, ou após o dilúvio, houve o começo de uma nova civilização. E nós estamos observando aqui nesse texto que as pessoas da época, eles se juntaram para construir e resolveram, como nós observamos, desenvolver uma torre, quer dizer, construir uma torre para que eles não se espalhassem. E também tiveram uma motivação: fazer o seu nome uma celebridade. Nós podemos observar que eles se juntaram e estava dando certo. E tudo que eles planejaram, tudo que eles intentaram fazer, eles estavam conseguindo. E nós observamos aqui, quando no verso 6 o Senhor diz: Eis que o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Esse é o texto do versículo 6, quando Deus diz que não há objeção para tudo que eles querem fazer. E Deus tomou a decisão de descer para ver a cidade, para saber o que estava acontecendo. Claro, Deus já sabia de tudo. E quando Deus desceu, nós podemos observar aqui, a partir do verso 7, que o próprio Deus diz: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então começou a haver, se você der continuidade a essa leitura, houve confusão. Eles não entenderam mais a língua um do outro, porque o Senhor confundiu. Era uma só língua, era uma só fala. E agora, cada um falando numa língua diferente, e começou agora um não entendendo o outro. Nós podemos observar que todas as pessoas, seja individual ou coletivo, um grupo grande ou pequeno, que resolve fazer algo fora da vontade de Deus, sempre há confusão. E certamente você já deve ter tido algumas experiências de fazer algo contrário à vontade de Deus e viu as consequências. Além da confusão no meio da família, na sua vida nos negócios, na sua vida particular, quantas coisas ficou embaraçado, não foi para frente, porque resolveram
fazer contrário à vontade de Deus. Se você observar no capítulo 9, isso nós observamos após o dilúvio, a primeira civilização no tempo de Noé foi destruída. E aqui no verso 9, o início de uma nova civilização, Deus ordena para esse povo que construiu a arca, ordena o seguinte: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O próprio Deus estava dizendo o seguinte, que era para que o povo povoasse a terra, se espalhasse sobre a terra. Mas eles decidiram desobedecer a Deus. Eles decidiram fazer o que estava na sua cabeça e não atentaram para o que o Senhor mandou. Quantas pessoas estão aí frustradas, arrebentadas na vida, não somente pessoal, mas na relação com os familiares, no trabalho, não dá nada certo. Por quê? Desobediência a Deus. Você quer andar de maneira segura, quer andar de maneira tranquila e certamente com a bênção de Deus, experimente obedecer. Quando nós obedecemos a Deus, Deus tem a responsabilidade de nos abençoar. A causa é minha de obedecer. E, consequentemente, Deus, o Pai, Ele vai fazer você prosperar em tudo. Você vai andar livremente. Onde você puser a sua mão, onde você colocar os seus pés, você será abençoado. Tem uma palavra no capítulo 12 do livro de Gênesis que Deus dá uma ordem para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela e mostrarei uma terra onde deves ir. Abraão fez exatamente como Deus ordenou e a prosperidade, a bênção recaiu sobre o querido Abraão e sua família e sua descendência. Ele disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, observe como é valioso andar de acordo com a vontade de Deus. E partindo para os dias atuais, para os tempos de Jesus, nós podemos observar no capítulo 6, eu gostaria que você atentasse bem para essa palavra, capítulo 6 do Evangelho escrito por Lucas, palavras do Senhor Jesus, quando no verso 46 ele fala o seguinte, observe bem: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que é que as pessoas têm tanta dificuldade de dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus? Será que é porque não reconhece, não reverencia esse Deus que tem o poder sobre todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas? O Deus que nos criou, o Deus que nos formou com o propósito de celebrarmos o seu nome, de glorificarmos o seu nome em obediência, através da obediência. Por que tanta dificuldade? Será que você tem aquele pensamento de que você não pode obedecer? Será que você tem recebido instruções de alguém ou de um ser espiritual de que você não pode obedecer a Deus ou que não vale a pena obedecer a Deus por tantas coisas que acontecem? Vale a pena sim obedecer a Deus. Jesus está dizendo o seguinte, nesse verso 46, que muitos o chamam de Senhor, mas não obedece. O que tem de pessoas religiosas declarando Jesus como Senhor, mas não o obedece. E aqui Jesus faz uma colocação, uma afirmação muito forte. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? E aqui nós observamos Jesus dando continuidade à sua fala. No verso 47 ele diz:
qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica ou observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. O que é que essa palavra está dizendo? É quando você edifica a sua casa, quando você firma qualquer coisa, seja na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida com a família, no seu trabalho, quando você coloca os mandamentos do Senhor em primeiro lugar, quer dizer, o que Deus diz, o que o Senhor Jesus diz, quando você obedece, ainda que tenha os sofrimentos, ainda que tenha os problemas e as dificuldades, você não será destruído. Não haverá confusão na sua vida pessoal, nem com a sua família, nem no seu trabalho. Ainda que tenha alguns obstáculos, mas em todas as coisas você será mais do que vencedor. Você se sairá muito bem. É claro, tem que dar ouvido ao Senhor. Mas também nós podemos observar, no verso 49, e aqui essa palavra de Jesus é bem contundente para aqueles que ouvem a palavra e não pratica. Ele também mostra que aqueles que ouvem e não observam, não colocam em prática a palavra de Deus, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Aí vem os problemas, vem as dificuldades, como melhor dizendo para você, vem a enchente, vem a tempestade, bate contra aquela casa e derruba. Porque não é fundamentado na rocha, que é a palavra de Deus, que é fazer exatamente o que Deus diz. Oh, meu amado, oh, minha amada querida, se você, ainda que diga que é cristão, mas se não obedece, fica difícil as coisas para você. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Esse é o desejo de Deus desde o princípio para as pessoas. Eu sei que há muitas pessoas que desejam, que querem fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes escolhem fazer o contrário. Decida, porque é você que tem que decidir. É você que tem que tomar posição e obedecer. E eu volto a lhe perguntar, será que você tem sido instruído de que não tem condições de fazer a vontade de Deus? Claro. A mesma força que você tem para decidir em não fazer a vontade de Deus é a mesma para obedecer. Por um homem entrou a desobediência no mundo e por uma escolha pessoal, que foi Adão. Mas também por outro homem, lá no jardim do Getsêmani, ele decidiu obedecer à vontade de Deus, mesmo diante de uma pressão terrível. Como Jesus foi obediente, e ele clamou isso na sua oração sacerdotal, para santificar-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por que não obedecer a Deus se Ele tem suas palavras que são verdadeiras? Que é a verdade, inclusive a verdade que lhe dá vida. E uma vida livre, para você viver todos os momentos da sua vida e em todo o tempo. E poder olhar para os céus, poder abrir o seu coração e falar com Deus com liberdade. O desobediente, ele se esconde de Deus. Mas o obediente, ele se apresenta diante de Deus. Ainda que esteja passando, vivendo e enfrentando muitas dificuldades, seja qual for a pressão que você esteja enfrentando, não é motivo para desobedecer a Deus. Obedeça em todos os seus caminhos. Ande na presença dele, como diz a sua palavra, anda na minha presença e ser perfeito. O que é que ele quer dizer com isso? Me obedeça e, consequentemente, você vai andar em perfeição. Quem obedece não tem dificuldade de nada nesta vida, porque todas as pessoas que obedecem a Deus são supridos em glória em cada necessidade. Foi o apóstolo Paulo que ministrou isso para os filipenses. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Agora, para isso, é preciso obedecer.
Lembre-se que Deus guarda o caminho do homem bom. Não hesite, tome posição e, de preferência, para você viver esse ano de 2023 abundantemente, decida obedecer a Deus. E Ele guardará a sua vida e encherá você de muitas bênçãos. Lembre-se que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A obediência atrai a bênção. A desobediência atrai a maldição. Em que posição você quer ficar? Na desobediência ou na obediência? É com você. Deus abençoe você e guarde o seu coração para Ele. Em nome de Jesus.